Glória a Jesus, louvado é o nome do eterno Deus. Glórias. Meus queridos e amados irmãos que nos acompanham nessa live, desde já recebam todos o meu abraço, recebam todos a doce paz do eterno Deus, que o Espírito do Senhor Deus Todo-Poderoso possa reinar abundantemente dentro da sua casa e na sua vida. Meus queridos irmãos, eu quero ser muito breve em minhas palavras. Quero deixar apenas um versículo da Bíblia Sagrada, um verso da Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual, para a nossa meditação espiritual. É certo de que o Senhor Deus, Ele tem algo tremendo para ministrar em nossas vidas. Então fique comigo até o final dessa reflexão, porque Deus vai falar contigo nesse momento. Meus queridos, para tanto eu quero deixar apenas um verso da Bíblia Sagrada, versículo este bastante conhecido, no livro dos Salmos, de número 119, e no verso de número 11, a Bíblia fala assim, o salmista vai nos dizer: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Meus queridos irmãos, o livro dos Salmos é conhecido por nós, estudantes da Bíblia Sagrada, como um dos livros poéticos da Bíblia. Pastor, o que é os Salmos? Os Salmos é o hinário nacional de Israel. E os Salmos são cânticos, os Salmos são louvores. Quando nós lemos o livro dos Salmos, ele é dividido em categorias. Exemplo, tem salmos que são salmos messiânicos, que fazem menção do Messias. Tem salmos que são ilustrações, são oração em favor ao rei na guerra. Tem salmos que são cântico dos degraus. Então tem vários tipos de salmos dentro dos 150 salmos. E o interessante é que o salmista, neste Salmo 119, e no verso 11, o salmista ele está nos ensinando qual é o segredo para nós termos um coração blindado, qual é o segredo para nós não pecarmos contra o Senhor. Todos nós, na nossa vida cotidiana, na nossa vida diária, nós queremos ter sucesso, nós queremos fazer a diferença. Então o salmista, nesse verso da Bíblia, ele vai nos apresentar qual é o segredo, o que se fazer para ter um coração blindado em uma vida pautada na palavra do Senhor contra o pecado. Então ele vai nos ensinar dizendo: escondi a tua palavra no meu coração. Em primeiro lugar, você só esconde aquilo que é valioso. Você só esconde aquilo que é importante. E o salmista sabia disso, que a palavra de Deus, ela é muito importante. A palavra de Deus, ela é de um grande valor, porque a palavra de Deus é como tesouro para as nossas vidas. Então você só esconde aquilo que é importante, aquilo que é precioso. E o salmista, sabendo disso, ele vai salmodiar dizendo: escondi a tua palavra no meu coração. Perceba que olha o local que o salmista vai depositar. Olha o local que o salmista vai esconder a palavra de Deus. Ele poderia guardar a palavra de Deus dentro de um estante, em cima de um rack, dentro de um guarda-roupa, mas não. Ele vai nos mostrar
aonde devemos esconder a palavra de Deus. Aí ele vai nos ensinar dizendo: escondi a tua palavra aonde? No meu coração. Porque o salmista guardou a palavra de Deus no seu coração? Porque o coração do homem é o centro do seu intelecto. O coração do ser humano é o centro do intelecto. Perceba, queridos irmãos, que a Bíblia vai nos dizer de tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procede as saídas da vida. E Jesus nos ensinou categoricamente acerca do coração. Quando Jesus, na sua palavra de ensino, ele disse assim: o que contamina o homem não é o que entra na sua boca, porque o que entra dentro dos seus ouvidos desce para o ventre. Isso não contamina o homem. Mas o que contamina o homem diante do Senhor é aquilo que sai dos seus lábios. Por quê, pastor? Porque o que sai da sua boca vem do coração. Então o que contamina o homem não é aquilo que entra no ventre, mas aquilo que sai do seu coração. Por isso que Salomão disse: de tudo na vida que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, o salmista vai nos ensinar: escondi a tua palavra onde? No meu coração. Mas para que esconder a palavra de Deus no meu coração? Aí ele vai dizer o segredo: para eu não pecar contra ti. Então, quem esconde a palavra de Deus no seu coração, não peca contra Deus. Quem guarda a palavra de Deus como um tesouro, como uma joia valiosa dentro do seu coração, ele não peca contra Deus. Agora, quem não guarda a palavra de Deus dentro do seu coração, esse peca contra Deus. E não adianta falar que não tem pecado. Todos nós pecamos. A Bíblia diz: todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Ah, pastor, eu não tenho pecado. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, diz a Bíblia Sagrada. Porque o homem peca pelo falar, o homem peca pelo pensar, o homem peca pelo olhar, o homem peca pelo desejar, o homem peca por omissão. São mais ou menos 370 formas que o homem peca contra o Senhor. E a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quem guarda a palavra de Deus no seu coração, ele não peca contra o Senhor. E o que é pecado? Pecar é errar o alvo. O alvo é Cristo. E você precisa acertar o alvo, que é Cristo. Quando você acerta o alvo, que é Cristo, é porque você guardou a palavra de Deus no seu coração. Por quê? Porque quem guarda a palavra de Deus no seu coração não peca contra o Senhor nosso Deus. Então, esta é a palavra dessa nossa reflexão. Que você possa guardar a palavra de Deus dentro do seu coração. Pastor, eu tenho Bíblia, mas não adianta ter Bíblia na sua casa. Pastor, eu conheço um pouquinho, não adianta conhecer um pouquinho. Para você não pecar contra Deus, a palavra tem que estar dentro do seu coração. Será que hoje se rasgasse, será que hoje se desaparecesse todas as Bíblias do nosso país, se tivesse um decreto que fosse recolher todas as Bíblias do nosso país e ninguém pudesse ter Bíblia, um exemplo que eu estou citando aqui, será que você conseguiria viver com o conhecimento de Deus que você tem? Será que a palavra de Deus iria ficar plantada dentro do seu coração? Então a Bíblia fala: aquele que guarda a palavra não peca contra o Senhor. Você precisa guardar a palavra de Deus. Tudo que Deus fez foi pelo poder da palavra. Lá em Gênesis, ele disse Deus: haja luz, usou o verbo ruá, o poder da palavra, e houve luz. Ele disse Deus: haja porção seca, e houve porção seca. Tudo que Deus fez, Deus usou o poder criador da palavra. E a palavra é o próprio Jesus, porque a Bíblia fala: no princípio era o verbo, a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Então você precisa guardar a palavra de Deus dentro do seu coração. Por quê, pastor? Porque a Bíblia fala em Números capítulo 23,
E o verso de número 19. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria ele e não confirmaria. Você precisa guardar a palavra de Deus no seu coração. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala em Isaías capítulo de número 40 e o versículo 8. Seca-se a erva, cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Você precisa guardar a palavra de Deus no seu coração. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala em Jeremias capítulo 1, verso 11 e 12. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Jeremias, o que é que vês? Eu disse: Senhor, eis que eu vejo uma vara de amendoeiro. O Senhor me disse: viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Você precisa guardar a palavra de Deus no seu coração, porque a Bíblia fala em Jeremias capítulo 15, versículo de número 16. O grande profeta Jeremias, ele vai nos dizer assim: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e as tuas palavras foi o gozo e a alegria dentro do meu coração. Você precisa guardar a palavra de Deus dentro do seu coração. Por quê? Porque a Bíblia fala em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Você precisa guardar a palavra de Deus no seu coração, porque a Bíblia fala em Mateus capítulo 24, versículo 35, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Você precisa guardar a palavra de Deus no seu coração, porque a Bíblia fala em 1 João capítulo 5, versículo 7, porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Você precisa guardar a palavra de Deus dentro do seu coração, porque a Bíblia fala no livro dos Salmos, de número 1, verso 1 e 2, está escrito: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que nem se detém no caminho dos pecadores, que nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você precisa guardar a palavra de Deus no seu coração, porque a Bíblia fala no livro dos Salmos, de número 12, versículo 6. As palavras do Senhor são palavras puras como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Você precisa guardar a palavra de Deus no seu coração, porque a Bíblia fala no livro dos Salmos, de número 119, versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a sua palavra. No versículo 11 ele vai dizer, o versículo que eu li com vocês: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, ó Senhor. E no versículo de número 89 do Salmo 119, o salmista vai dizer: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. E no versículo de número 103, o salmista vai dizer que as palavras do Senhor são doce como mel ao meu paladar, ó glória. E no versículo 105, o salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. E no versículo 140 do Salmo 119, o salmista vai dizer: a tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Você precisa guardar a palavra de Deus, porque a Bíblia fala em Romanos capítulo 10, versículo 8, mas que diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. E em Romanos capítulo 10, versículo 17, está escrito de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Você precisa guardar a palavra, porque a Bíblia fala no livro do Apocalipse capítulo 1, versículo 3, bem-aventurado são aqueles que lê, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, fique com essa palavra: escondi a tua palavra, Senhor, no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, quem guarda a palavra de Deus dentro do seu coração, não peca contra o Senhor. Que a minha geração, que a nossa geração, que você que está me assistindo nesse momento, possa colocar a palavra de Deus e guardá-la dentro do seu coração, para você ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Que Deus te honre, que Deus te abençoe abundantemente, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Eu já agradeço a minha oportunidade em o nome do eterno Deus.